Voltando agora com o programa Bem Assim, gente, olha, o verão chegou e com ele os cuidados que os celíacos precisam tomar durante essa estação. Para fazer esse alerta, a gente vai conversar agora com a influenciadora e celíaca Gabriela Veloso, que compartilha toda a sua rotina em seu perfil do Instagram e vai explicar para a gente o porquê que nessa época do ano os celíacos precisam redobrar a atenção. Bom dia, obrigada por ter vindo, Gabriela. Primeiro explica para a gente como foi que você descobriu que você era celíaca. Já faz tempo? Bom dia, Paulane, tudo bem? Bom dia aos espectadores que nos assistem. Eu descobri a doença celíaca tem somente 2 anos, então passei a maior parte da minha vida sem saber que eu era portadora dessa condição, né? Uhum. Então foi mais tardio. E o que você sentia que te fez desconfiar que você poderia ser celíaca? Então, os meus sintomas eram bem incomuns. Eu tinha muita dor de cabeça, enjoo, principalmente depois das refeições. Eu não me sentia bem, mas principalmente essa dor de cabeça que era bem insistente. Então, eu procurei o gastroenterologista e ele, após fazer alguns exames, a gente chegou ao diagnóstico de que eu realmente era celíaca. Esse diagnóstico, ele precisa ser feito dessa forma? É o caminho certo para ter o diagnóstico de celíaco? É através do gastro? Sim. O gastroenterologista, ele é o mais indicado, o especialista mais indicado, porque como a doença celíaca, ela é uma doença autoimune que afeta todo o organismo da gente, mas principalmente o intestino. Então é lá que ela faz o maior estrago. Então, o gastroenterologista, por ele cuidar todo do nosso sistema digestivo, ele é o especialista assim, mais indicado. E aí, como foi para você, então, receber esse diagnóstico? Como é que foi a tua adaptação? Porque o celíaco, ele tem intolerância, a intolerância ao glúten, não é isso? Isso. E como, gente, que a gente vai viver sem glúten? Porque parece que em tudo que a gente consome tem glúten, né? Exato, Paulane. O glúten, ele está presente por toda parte, até onde a gente menos imagina. Então, a adaptação na minha casa foi radical. A gente teve que... A minha família, claro, muito compreensiva. Então, nós tivemos que erradicar o glúten da nossa casa. As pessoas da minha casa que podem comer glúten fazem de forma separada, usando descartáveis. Mas a gente precisou renovar vários utensílios de cozinha. Então, sim, porque tem a contaminação cruzada. A contaminação cruzada, exatamente. Então, assim, foi bem um processo de muita mudança na nossa casa. Então, depois desses 2 anos, Gabriela, quando você tomou ciência do que estava acontecendo com o teu corpo, você sentiu a mudança depois que você conseguiu fazer essa adaptação? Com certeza, assim. Primeiro que os sintomas, logo depois de pouco tempo que eu passei a adotar a dieta sem glúten, eles desapareceram por completo. Então, aquela dor de cabeça muito insistente que eu tinha, eu passei a não sentir mais. Minha qualidade de vida como um todo foi muito boa. Antes do diagnóstico, num período de tempo curto, eu acabei perdendo 10 quilos. Então, imagina, eu já era muito magrinha, eu cheguei a pesar muito menos. Então, assim, a recuperação do peso, a recuperação da saúde, ver que eu estava me fortalecendo, isso para mim foi o melhor. Então, apesar do diagnóstico ter sido um fator difícil na minha vida de lidar, principalmente emocionalmente, mas eu sinto que eu tenho uma qualidade de vida muito superior do que eu tinha naquela época. A lei que obriga, né, a colocar no rótulo dos alimentos que aquele alimento contém glúten, ele te ajudou muito? Essa lei? Sim, com certeza. Eu também sou formada em Direito, né, sou da área do Direito, então, para mim, sempre foi uma prioridade estar em contato com o que pode e o que deve ser feito, principalmente para os estabelecimentos, o dever de informar os clientes o que é que contém e o que não contém. Quanto ao rótulo, ele passou a ser meu melhor amigo. Então, todo alimento que eu consumo, eu preciso checar o rótulo primeiro. Então, às vezes, até dependendo da marca, o mesmo produto, como um iogurte, a depender da marca, ele pode ou não conter glúten, justamente por conta da contaminação cruzada. Às vezes, o alimento em si não contém glúten,
Mas se lá na fábrica foram utilizados maquinários que passaram produtos, alimentos que contêm glúten, eles passam a necessitar que na embalagem, no rótulo, conste a informação de que contém glúten. Então, por isso que o celíaco tem que estar sempre muito atento a essas questões de rótulo. É impossível a gente seguir uma dieta sem glúten sem estar o tempo todo verificando os rótulos de tudo que a gente consome. Agora, que bom também, né, que essas informações elas conseguem serem difundidas, né? Porque quando a gente fala em celíacos, geralmente a gente começa a ver um diagnóstico mais cedo ainda em crianças, né? Sim. Esses sintomas são os mesmos em crianças também, esses que você teve, por exemplo? Então, a doença celíaca, por ela ser uma doença autoimune, ela afeta várias partes do nosso corpo, pode afetar várias partes do nosso corpo. Então, principalmente em crianças, é muito comum a presença de dermatites, problemas de pele. Também tem pessoas que têm constipação, outras, por outro lado, sentem muita diarreia. Então, os sintomas são bem variados. Na vida adulta, eu percebo que as pessoas que foram diagnosticadas mais tardiamente têm em comum esses sintomas da dor de cabeça, muita enxaqueca. Já recebi vários relatos no meu Instagram de pessoas conversando comigo, o enjoo, azia. Mas em crianças é muito importante estar observando como a criança se sente, responde a determinados alimentos ali. Então, se comeu, por exemplo, uma massa, um macarrão, se a criança está apresentando alguma coisa diferente ali, se está sentindo dor na barriga, dor na cabeça, enjoo, isso são sintomas que são bastante comuns. E para você, esse diagnóstico tardio, ele teve algum impacto na tua saúde a mais? Sim, com certeza. Logo após eu ser diagnosticada com a doença celíaca, eu também fui diagnosticada com osteoporose. Então, pelo diagnóstico tardio, por eu ter demorado um pouco a receber o diagnóstico, acabou que os meus ossos se enfraqueceram justamente pela má absorção do cálcio, da vitamina D, de algumas proteínas que são importantes para o fortalecimento dos ossos. Então, acabou que eu desenvolvi osteoporose e osteopenia, que é como se fosse um estágio anterior, e atualmente estou melhorando, ainda bem, com a ajuda, né, tratamento médico, suplementando cálcio e tudo mais. Mas sim, isso foi uma repercussão bem negativa desse diagnóstico tardio. Agora, Gabriela, de onde veio a ideia de você dividir essa tua experiência com outras pessoas através de um perfil no Instagram? Então, Paulane, isso é bem curioso, porque, na verdade, inicialmente eu montei um perfil privado só para os meus amigos mesmo, porque eu senti essa necessidade de compartilhar minhas descobertas, minhas frustrações, as mudanças na minha vida, que foram muitas. Então, assim, meu mundo virou de cabeça para baixo da noite para o dia, e eu sentia vontade de explicar, principalmente para os meus amigos, o que estava acontecendo, porque muitos não sabiam a dimensão, não sabiam nem o que era doença celíaca ou o glúten em si, porque muitas pessoas desconhecem. Aí, após alguns meses, eu decidi abrir o meu perfil para as pessoas, no geral, me seguirem, para o pessoal da Celbra, que é a Associação de Celíacos aqui em Alagoas. Então, muitas pessoas ali virou meio que a minha comunidade, onde eu tenho uma troca muito boa com as pessoas, indico produtos que eu gosto, indico locais que eu costumo frequentar, dou dicas, né, também de como evitar a contaminação cruzada, o que é que eu faço, o que é que eu gosto de prestar atenção. Então, essa foi a minha vontade, trazer mais informação para a população no geral e também para os celíacos. E como é que tem sido o feedback do pessoal? Ah, muito bom, é muito legal, assim, porque eu acabei conhecendo pessoas de outros estados do Brasil, as pessoas compartilham suas experiências. Ah, na minha cidade é muito complicado achar produtos, ou então na minha cidade é mais tranquilo. Então, essa troca é muito legal. As pessoas sempre trazem um feedback bem positivo, gostam muito dos meus posts, sempre vêm conversar comigo, às vezes desabafam
E a gente escuta também, a gente desabafa também. Então, eu acho isso muito bacana, muito legal mesmo. Agora vamos falar sobre essa época, né? Essa época que todo mundo ama, que todo mundo gosta do verão. É difícil encontrar alguém que não goste. O celíaco ele precisa ter um cuidado a mais nessa época mesmo do verão, essa época que a gente vê mais sol, apesar de a gente estar tendo aí 2 dias nublados, mas a gente vê, por exemplo, de uma sequência de dias de muito calor, de muito sol. Ele precisa de fato tomar mais cuidado? Sim. Principalmente pelo fato de que nessa época do verão a gente está sempre saindo mais, viajando mais, muitas pessoas estão de férias, então o cuidado com a alimentação deve ser redobrado. Pelo fato de a gente estar se expondo mais a locais que a gente não conhece, a alimentação precisa ter aquele certo cuidado com a contaminação cruzada, principalmente, que é o maior risco para nós. Porque enquanto a gente está num ambiente controlado de casa, geralmente não há problemas. Mas quando a gente viaja, passa a frequentar novos restaurantes em cidades que a gente não conhece ainda, esse é o principal fator que nos preocupa. Muita gente sempre pede dicas. Eu vou para tal lugar, vou para Gramado, vou para São Paulo, o que é que vocês indicam de locais para conhecer? Então, agora no verão, principalmente na praia, a gente sabe que são muitas tentações o tempo todo. Passa aquelas comidinhas, passa o queijinho, passa, Isso. enfim, não é exatamente ter esse cuidado por conta da contaminação cruzada, isso, né? Exato. Então, eu acredito que na praia em si, há muitos alimentos que a gente tem uma segurança maior. Não, claro, a gente não pode garantir uma segurança 100%, é o que eu costumo dizer. Eu acredito no seguinte: o único lugar 100% seguro e controlado é o ambiente da nossa casa. Há locais, por exemplo, na nossa cidade, que se propõem a fazer uma alimentação 100% segura para os celíacos, que não entra nada na cozinha, nenhum ingrediente que contamine, como farinha de trigo e outros produtos sem glúten, mas quando a gente está, por exemplo, na praia, que tem vários vendedores ambulantes, ou então bares, restaurantes ali, barracas de praia, a gente sempre tem que vigiar, estar sempre muito atento com algumas questões. Eu indico principalmente os alimentos que são mais naturalmente que não contém glúten. Por exemplo, o queijo assado na brasa. Se ele é assado na brasa, aqueles que tem um baldezinho que eles façam, se ele é assado ali naquele momento, não deve trazer maiores problemas para o celíaco. Amendoim cozido, amendoim torrado, castanhas, tem uma variedade de alimentos assim de praia que a gente encontra que não devem trazer problemas, né? Assim, o milho cozido no copo, que muita gente gosta, é bem comum nas praias a gente ter esses alimentos. Enfim, esses alimentos que naturalmente não contêm glúten e que o modo de preparo não traz maiores riscos, costumam ser muito tranquilos. Alguns precisam de um maior cuidado, por exemplo, a batata frita. Por que a batata frita? O óleo, se aquele óleo recebeu antes alguns empanados ou pastéis, por exemplo, e depois for frita a batata, acaba que essa batata fica contaminada e, portanto, não fica apta para o celíaco consumir. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Caldinho também, Sim. muitas vezes passa muito, né? E muita gente acaba se rendendo, também tem que ter cuidado, Exato. né? Porque tem gente que utiliza alguma coisa no preparo, farinha, Isso. algum tipo de farinha para engrossar o caldinho, aí tem que ter. Exato. Cautela. É necessário conhecer aquele produto, conversar um pouco com quem está vendendo. Você coloca farinha, vai algum tempero industrializado, porque alguns acabam não tendo muito problema. Alguns alimentos até preparados com leite de coco, por exemplo, a questão, o fator maior de preocupação é isso, se leva farinha na composição daquele alimento, no preparo. Então, claro, os utensílios utilizados na cozinha, eles podem trazer um risco, sim, de contaminação. Mas quando a gente toma esses cuidados de perguntar como é preparado, se
frito no mesmo óleo, se leva farinha de trigo, isso já reduz o risco de contaminação. Então, é sobre isso, é um gerenciamento dos riscos para poder aproveitar o verão de uma forma segura. Sem intercorrência nenhuma. Muito bem, aí dicas anotadas para você aí que é celíaco, que conhece alguém também. Você tem um amigo, facilita a vida dele também, fica vigilante, né? Para que com certeza. O passeio dê certo e não tenha nenhuma intercorrência. Gabriela, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bem? Com certeza. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai passar dicas para vocês do que fazer nesse final de semana com a Agenda Cultural Arrasa. Já, já.